Sessão extraordinária 2026, 1º de junho de 2026. Sessão suplementar. Eleição de cargo de vice-presidente da mesa diretora para o período remanescente do biênio 2025-2026. Por haver o quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão suplementar, iniciando os nossos trabalhos às 21h24. Agradecemos a presença de toda essa Casa de Lei. Convido o nobre vereador irmão Alexandre que proteja o texto bíblico e todos ouçam em pé. Boa noite, senhor presidente. Estaremos realizando a leitura bíblica oficial desta sessão, registrada no livro de Provérbios, Provérbios 7, ou melhor, Provérbio 1, a partir do verso 7, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Amém. Neste ato, nomeei o servidor Ciciane de Abreu para secretar os trabalhos da presente sessão suplementar. Conforme dispõe o inciso 4º do artigo 32 e o artigo 33 do regimento interno desta Casa de Lei, bem como em acolhimento da deliberação realizada durante a 9ª sessão ordinária, a qual, mediante a votação dos senhores vereadores, dispensou o prazo regimental de 24 horas para a realização da presente sessão suplementar destinada à eleição do cargo de vice-presidente da mesa diretora. Informo que o processo eleitoral obedecerá no que coube às disposições contidas nos artigos 19 a 27 do regimento interno desta Casa de Lei. A eleição será conduzida nos mesmos moldes adotados para a eleição da mesa diretora realizada na sessão de instalação de atual legislatura, observando-se os princípios de legalidade, da transparência e da regularidade dos atos legislativos. Nos termos do artigo 20 do regimento interno, concedo o prazo até de 30 minutos para o registro da candidatura do cargo de vice-presidente da mesa diretora. Dessa forma, suspendo a presente sessão às 21h27 para recebimento do registro da candidatura. Reabro a presente sessão suplementar
às 21h28. Quero informar, teve o vereador, o nobre par vereador Davi Marques da Farmácia, colocou o seu nome então à disposição, não sendo mais nenhum vereador se colocou, ok? Informo aos senhores vereadores e ao público presente que o vereador eleito para o cargo de vice-presidente será automaticamente expulsado nesta mesma sessão, exercendo o mandato pelo período remanescente do exercício legislativo de 2026 nos termos do regimento interno desta Casa. Passamos neste momento à conferência das candidaturas regularmente registrada e na sequência o processo de votação. Realizo neste momento a apresentação do candidato referido. Então, conforme a gente falou, o nobre vereador Davi Marques colocou o seu nome à disposição, não sendo mais ninguém. Concedo a palavra ao vereador Silvio Dutra. Presidente, só questão de ordem, eu peço para que seja registrado em ata o meu pedido pelo cancelamento da sessão, levando em consideração o artigo 33 do Regimento Interno, que ele diz que o cargo da mesa será preenchido por eleição suplementar em sessão ordinária, em até 90 dias, ou seja, nós estamos em uma sessão extraordinária. Posso estar equivocado, mas os atos presididos aqui podem ser interpostos depois, quem sabe, pelo Poder Judiciário, caso o vereador que foi instituído na condição de vice-presidente venha ingressar. Posso estar equivocado, todavia, peço para que seja registrado em ata essa observação. Se estiver equivocado, estiver errado, e no futuro, se o vereador Zilmar ingressar com uma ação e perder, desconsidera. Todavia, fica registrado em ata essa minha observação. Obrigado. Oi. Concedo a palavra ao vereador Davi Marques. Então, na verdade, até comentei com o Dr. Marcos sobre essa questão, porque o regimento interno nosso é bem claro. Quanto à questão de ter que ser uma sessão ordinária. E, a princípio, coloquei meu nome devido a que ninguém quis, né? E, assim, para mim é indiferente, porque eu já são 13 anos e 6 meses de vereador, e nesses 13 anos e 6 meses eu sempre fui parte de mesa diretora. Não vejo dificuldade nenhuma em assumir, até porque essa casa tem que andar de uma forma ou de outra, não pode ficar sem um vice-presidente. Então, para que os trabalhos não parem, continuem, independente do vereador Zilmar entrar com um processo, cancelando a sessão ou não, a nossa parte como legisladores nós vamos fazer. Senhores vereadores, eu quero o jurídico aqui, quer colaborar? Isso? Doutor Macedo, por favor. Sim. Boa noite a todos. Silvio, Davi, a preocupação de vocês do Silvio é válida, porém nós temos uma questão regimental, que é o regimento interno, e acima do regimento interno está o plenário, que pode deliberar de forma soberana, e neste caso, para a realização na sessão extraordinária, o entendimento, tanto meu quanto do Daniel, a gente conversou, é que pode ser colocado para deliberação agora, se o plenário entende ser possível a realização nessa sessão extraordinária, sendo o plenário soberano, não é uma questão que está em lei orgânica, é uma questão regimental, o plenário tem total competência para deliberar sobre isso. Então, a sugestão do jurídico é que o presidente coloque para a deliberação do plenário, se o plenário concorda em prosseguir com a votação em sessão extraordinária. Concedo a palavra ao vereador Davi Marques. Oi. Então, doutor, a minha preocupação é assim, se nós temos um regimento a seguir, e tudo que se for decidido nessa casa ter trâmite sobre as nossas opiniões, digamos assim, a maioria, né, eu acho que isso é um tanto perigoso também, né? Porque aí o regimento interno fica assim, à mercê do nada, digamos assim. Mas se Vossa Senhoria acha que a sessão extraordinária é de competência nossa e que não tem necessidade de colocar numa ordinária, por mim tudo bem.
Senhores vereadores, o plenário é soberano, então, conforme foi dito, no começo a gente colocou a votação, que foi colocada em pauta, né? Inclusive, o nobre vereador, ele falou as falácias dele, foi muito importante a fala dele, o Silvio, e o plenário é soberano. Então, eu peço a vocês que dê continuidade, certo? Esse trabalho, e eu gostaria de um voto de vocês, sim ou não. Se alguém tiver alguma coisa contra, aí se abstenha ou... Ok? Tá. Então, votação, ok. O Silvio é contra e o plenário, ok, aprovou. E 6 votos, ok. Então, realizo neste momento, né, a apresentação da candidatura do referido cargo, o vice-presidente e vereador Davi Marques, conforme o plenário é soberano. Nos termos do parágrafo único do artigo 21 do Regimento Interno, abro a palavra ao candidato inscrito a fazer uso das palavras por 5 minutos, por gentileza, meu nobre. Na verdade, não preciso de 5 minutos, mesmo porque, como eu disse antes, já estou há muito tempo nessa casa, independente de ser oposição, situação da mesa diretora, eu sempre me pautei nas necessidades do município para com a Câmara Municipal. E a gente assume uma responsabilidade aqui da mesma forma como assumir como vereador. Vou continuar com respeito, dedicação, né, aos interesses públicos. E, assim, ao longo da minha trajetória como vereador, sempre tive muita transparência, e principalmente com o vereador Zilmar. Não estou aqui para ocupar um cargo, tomar o cargo do vereador Zilmar. Eu estou aqui para completar a mesa diretora, o qual não pode ficar desassistida. E, meus amigos vereadores, agradeço o respeito e agradeço essa confiança que vocês tiveram para comigo. Entendo o posicionamento do vereador Silvio, né? A gente estamos aí há tanto tempo no plenário, nós nunca tivemos uma discussão, né? A gente sempre conversa antes, mesmo que a gente tenha algum desentendimento, mas entendo sua colocação, sua preocupação disso tudo não ter valido a pena, né? Eu tenho certeza que você, com certeza, teria, se fosse em outro tempo, em outra época, esse voto seria favorável, né? Até porque nós nunca tivemos nenhuma desavença. Da mesma forma, o vereador Zilmar, também nunca tivemos nenhuma desavença. Nós temos aí, cada um tem seu jeito de fazer política, e enfim, mas eu, como vice-presidente, gostaria aqui de defender, né, esse plenário, e para fortalecer a harmonia, tanto entre os vereadores, como também para com o executivo. O que tiver certo, o prefeito sabe que pode contar comigo. A população me conhece há mais de 40 anos em Guarantã do Norte, não estou aqui para fazer politicagem. Como eu sempre disse a ele, e respeito o posicionamento dele. Para mim, um posicionamento assim, que eu não vejo para que tanto ódio da nossa cidade de Guarantã do Norte. Eu acho que isso deve ser revertido, deve ser melhorado, e entender que o plenário está aqui para poder ter atitude e defender os interesses da população. No mais, meu muito obrigado. Conforme o regimento interno do artigo 23 e 24, solicito aos senhores secretária que convoque os vereadores para a votação chamada será nominal e por ordem alfabética. E o vereador se colocar em pé e posicionar seu voto, procedendo à eleição num só ato de votação, preferindo seu voto em sim ou não. Convoco o nobre vereador, irmão Alexandre Rodrigues Ribeiro Vieiro. Eu voto sim, senhor presidente.
Presidente, para seguir a tramitação correta, eu vou estar convocando novamente o vereador, tá? Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira. Eu voto sim, senhor presidente. Celso Henrique Batista da Silva. Meu voto é sim. Davi Marques Silva. Sim, senhor presidente. Demilson Camargo Martins. Meu voto é sim, presidente. Letícia Camargo de Souza. Meu voto é sim. Maria Socorro Leite Dantas. Meu voto é sim. Silvio Dutra da Silva. Meu voto é sim, presidente. Veroni Maria Panceira. Repetindo novamente. Silvio Dutra da Silva. Meu voto é sim. Veroni Maria Panceira. Meu voto é sim. Zilmar Assis de Lima não está presente. Total de votos sim. 8 e 1 ausente. Conforme a votação, declara eleito o nobre vereador Davi Marques da Silva, 8 votos. Convoco neste momento o vereador eleito para assumir. Convoco neste momento o vereador eleito para assinar do termo de posse. Declaro neste momento o ato de empossamento do nobre vereador Davi Marques, eleito no cargo de vice-presidente da mesa diretora pelo período e remanescimento do exercício legislativo de 2026. Suspendo a sessão para lavratura da ata a partir de agora, às 21h42. Vai lavrar a ata agora? Já?
Faltando voltando à sétima sessão extraordinária de 2026, dia 1º de julho de 2026, a sessão suplementar. Eleição do cargo do vice-presidente da mesa diretora no período remanescente do biênio 2025-2026, às 21 horas e 56 minutos. Neste momento, senhores vereadores, a ata vai ser lida. Após a ata lida, vai ter a votação e eu preciso da assinatura de todos, por gentileza, antes de saírem, tá bom? Convoca a secretária DOC, Ciciane de Abreu. Ata da eleição suplementar e posse ao cargo de vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal para o período remanescente do biênio 2025-2026, realizada em 1 de junho de 2026. Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2026, às 21 horas e 24 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, sob a presidência do vereador Celso Henrique Batista, foi realizada a sessão suplementar para a eleição e posse ao cargo de vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, para o período remanescente do biênio 2025-2026, conforme disposto no inciso 4º do artigo 32 e artigo 33 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. A sessão foi aberta sob a proteção de Deus, com o registro de presença dos vereadores Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira, Davi Marques Silva, Demilson Camargo Martins, Silvio Dutra da Silva, Letícia Camargo de Souza, Veroni Maria Panceira, Maria Socorro Leite Dantas. Fica registrada a ausência do vereador Zilmar Assis de Lima, com prévia justificativa. E, em seguida, o primeiro secretário, vereador Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira, procedeu à leitura de um trecho bíblico, sendo acompanhado pelos presentes em posição de respeito. Na continuidade dos trabalhos, neste ato, foi nomeada a senhora Ciciane de Abreu para secretariar os trabalhos. Nos termos do artigo 20 do Regimento Interno, a sessão foi suspensa pelo prazo de até 30 minutos para o registro de candidaturas ao cargo de vice-presidente da mesa diretora. Reaberta a sessão às 21 horas e 28 minutos, deu-se prosseguimento à eleição para o cargo de vice-presidente da mesa diretora. Houve o registro da candidatura do vereador Davi Marques Silva. O vereador Silvio Dutra da Silva solicitou a palavra e requereu o cancelamento da sessão, argumentando que o artigo 33 do Regimento Interno dispõe que, ocorrendo vacância em cargo da mesa diretora, seu preenchimento deverá ocorrer por meio de eleição suplementar realizada em sessão ordinária. Na oportunidade, foi concedida a palavra ao advogado Dr. Marcos Macedo, que esclareceu acerca da soberania do plenário para deliberar sobre a matéria, tendo em vista ser algo apenas regimental, não havendo nenhuma determinação expressa na lei orgânica. Em seguida, o presidente submeteu ao plenário a decisão quanto ao prosseguimento dos trabalhos, obtendo-se o resultado de 6 votos favoráveis à continuidade da sessão e 1 voto contrário, este proferido pelo vereador Silvio Dutra da Silva. Nos termos do parágrafo único do artigo 21 do Regimento Interno, a palavra é concedida ao candidato para pronunciamento pelo prazo de até 5 minutos. Encerrando o pronunciamento e em conformidade com o artigo 23 e 24 do Regimento Interno, teve início a votação nominal, realizada por ordem alfabética, ocasião em que cada vereador em pé declarou seu voto. Concluída a votação, o presidente proclamou o resultado, sendo declarado eleito o vereador Davi Marques Silva, com 8 votos favoráveis para o cargo de vice-presidente da mesa diretora, para o período remanescente do biênio 2025-2026. Na sequência,
o vereador eleito foi convocado para assinar o termo de posse e ato contínuo foi declarado empossado pelo presidente. A palavra foi então concedida ao vice-presidente empossado para as suas considerações finais. A sessão foi novamente suspensa para a lavratura desta presente ata. Reaberta a sessão, a secretária designada procedeu à leitura da ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. A ata é posta em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e o contrário que se manifestem. Declaro aprovada a ata por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada a se tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrado sétima sessão às 22h02. Deus abençoe a todos.